Porque que Deus precisa de nos provar. Quais são as motivações ou as intenções de Deus quando passamos por uma prova? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, continuamos em Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. E vamos ler somente os primeiros 4 versículos. Lucas 4, desde o versículo 1 até o versículo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Há uma área da filosofia que trata esta questão. Um paradoxo entre a bondade, a justiça, a santidade de Deus e a miséria do mundo. Esta área da filosofia questiona o papel de Deus perante o mal. E eu acredito que todos nós, em algum momento, temos sido confrontados com este paradoxo. Onde que está Deus neste momento tão difícil? Nós oramos no Pai Nosso para não cairmos na tentação. Mas por que é que temos de passar pela tentação, pela prova? Vamos refletir em relação a isto. Vamos ler unicamente o primeiro versículo, Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E eu sei que cada um de nós, muitas vezes, se não todos os dias, queremos ser cheios do Espírito Santo. E dentro das nossas petições, essa oração sempre está presente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas sermos cheios do Espírito Santo não implica estarmos permanentemente ao lado de águas tranquilas e a descansar em pastos verdes. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Vinha das águas refrescantes do Jordão. Mas o Espírito leva Jesus ao deserto. Ele estava prestes a enfrentar a prova que outros, nos capítulos anteriores, já passaram. Podemos lembrar de Zacarias e Isabel. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E vemos nos capítulos anteriores que a palavra diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas ainda assim passaram pelo deserto da esterilidade. Passaram muitos anos a procurar descendência. Maria, vemos que o Espírito Santo desce sobre Maria. Mas ele teve de passar pelo deserto de uma gravidez escandalosa, como o risco de ser apedrejada. A vida não foi fácil nesses meses para Maria. O mesmo Simeão,
que estávamos a falar. O Simeão passou a vida inteira a aguardar pela vinda do Messias. Tinha visto como o povo era oprimido por um império. Ele passou por um deserto até que conseguiu ver o Salvador. João Batista estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Literalmente vivia no deserto. E passou por muitas dificuldades por causa da sua mensagem. Ainda estando cheio do Espírito Santo, ele teve de enfrentar a morte. Somos cheios do Espírito Santo, mas sermos cheios do Espírito Santo implica não só estarmos no Rio Jordão, implica também passarmos pelo deserto. Recebemos as bênçãos, mas também os ataques do inimigo. Quando vemos esta passagem de Lucas 4, a Bíblia quer que lembremos uma história paralela, mas também um contraste com outra história. E a história de Adão e Eva no Éden. Estas duas histórias, a história de Jesus e a história de Adão no Éden, desenvolvem-se em lugares diferentes. Adão está num jardim, cheio de prosperidade, abundância, árvores. Jesus está no deserto, num lugar seco, está solitário. Muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. As provas podem acontecer mesmo na abundância ou também na escassez. Depois de 40 dias de não comer nada, Jesus teve fome. E quero que leiamos o versículo 3 e o versículo 4. Vamos fazer ênfase no versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E vamos deixar por enquanto aí. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. A tentação, nas duas situações, Adão e Jesus, começa com um questionamento à sua identidade. Um apelo às carências, mas também às capacidades. Um apelo aos desejos e às intenções. No Éden, a pergunta foi: não comereis de toda a árvore do jardim? E segue a isto uma falsa promessa: sereis como Deus. No caso de Jesus, o questionamento vem em relação à identidade de Jesus como Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, por que estás a passar tanta necessidade? Eu não vejo isto justo. Esta tentação, tanto a tentação de Adão como a tentação de Jesus, tem a ver com uma privação de comida. Adão tinha todas as árvores para poder comer o fruto que ele quiser, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, para estar em jejum. O jejum de Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E ali, a privação era: vou quebrar
este jejum por causa da fome, por causa de uma necessidade particular? Ambos tinham o poder de estender a sua mão e poder satisfazer a sua necessidade. Adão fez, Jesus não. Mas ambos tinham o poder de estender a sua mão e fazer algo que nesse momento parecia certo e parecia que precisavam. Ceder a esse impulso iria trazer um quebrantamento, uma quebra com o relacionamento com o Pai. O fruto é um símbolo muito poderoso. O fruto tem a ver com o poder que eu tenho para fazer as coisas, o poder que eu tenho para suprir as minhas necessidades. O fruto significa o poder de dizer: Deus, que se faça a minha vontade. Eu sei que tu estás aí, mas eu quero que se faça a minha vontade. E vemos na Bíblia diferentes exemplos de pessoas que estenderam a sua mão e utilizaram o poder com propósitos egoístas. Caim estava com ciúmes, invejoso do seu irmão. Ele tinha o poder de fazer algo diferente, mas ele decidiu usar esse poder para matar a Abel. Abraão e Sara usaram o seu poder para abusar da escrava. Por quê? Porque eles queriam ter descendência. Davi era o rei e tinha tudo. Mas ele queria a Batseba. E utilizou o seu poder, estendeu a sua mão para matar ao marido dela. Judas estava ao lado do mestre, mas ele estendeu a sua mão, utilizou o seu poder para satisfazer o seu ego. Como eu disse, a tentação faz sempre um apelo à minha identidade. Faz um apelo às minhas necessidades, às minhas carências, mas também às minhas capacidades. Todos eles, estes personagens, tinham o poder de fazer algo. Mas quando o fizeram, ficaram afastados de Deus. Eles cometeram o mesmo erro de Adão e Eva no Éden. Redefinir o bem e o mal de acordo ao seu critério. A tentação de Jesus começa com um questionamento à sua identidade. Se tu és filho de Deus. E lembremos que no capítulo anterior, Jesus está no Jordão, está a ser batizado e ouve as doces palavras do Pai. Tu és o meu filho amado. Eu estou comprazido em ti. Ele vê o Espírito Santo a descer em forma corpórea. E o diabo, então, começa a fazer um apelo à identidade de Jesus. Jesus experimenta uma bênção imensa. E aqui há um paralelo com Israel. O povo de Israel também tinha passado por uma grande bênção, por um milagre. Tinham visto com seus próprios olhos como os exércitos do Egito ficaram no mar. 3 dias depois disso, começaram a murmurar. Depois, eles experimentaram a glória de Deus de uma maneira impressionante.
Êxodo 26, versículo 16 e 18. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O povo tinha presenciado a presença, a glória de Deus. Mas 40 dias pareciam muito. E eles usaram o seu poder para satisfazer as suas necessidades. E foi assim como pediram a Arão que fizesse um becerro de ouro. Voltamos para Lucas 4 e vamos ver a resposta de Jesus. No versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A resposta de Jesus mostra o propósito da prova. A razão por trás da tentação. Israel murmurou muitas vezes por causa da comida. Mas realmente não era comida. Era uma falta de confiança em Deus. Vamos ler Deuteronômio 8, versículo 1 ao versículo 3. Deuteronômio 8, do versículo 1 ao versículo 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Mais uma vez, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou como maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus tinha o poder de transformar a pedra num pão. Mas ele confiou na providência e na sabedoria divina. A prova não implica uma falta de amor do Pai para conosco. A prova evidencia o coração do Pai. O propósito do Pai. Que vivamos, que podamos multiplicar-nos e que entremos na terra prometida. Mas sempre o Pai deixa-nos o livre-arbítrio. Assim como podemos responder positivamente a Deus, também podemos decidir não amar Deus, não cumprir com a sua palavra. Mas sempre podemos estender a nossa mão e utilizar o nosso poder para suprir
às nossas necessidades de uma maneira egoísta. Mas isto só vai trazer morte. Pedimos, ansiamos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Queremos viver sempre no Jordão. Mas foi o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. Na tentação de Jesus, o diabo não é o protagonista. Vemos, desde o início do Evangelho de Lucas, como o Espírito Santo está a trabalhar de uma maneira poderosa nas diferentes pessoas para que nós, hoje, possamos ver o reino de Deus. As decisões dessas pessoas, mas também a decisão de Jesus de confiar totalmente no Pai faz com que nós estejamos aqui. Adão, Caim, Abraão, de Moisés, David, Salomão. Eles, em algum momento, estenderam a sua mão, utilizaram o seu poder de maneira egoísta. Mas Jesus venceu na tentação. Ele venceu. Ele conseguiu aquilo que eles não conseguiram. O deserto revela quem é que nós somos. No deserto estamos totalmente expostos. Estamos nus. O deserto é uma chamada à ação. No deserto temos de tomar uma decisão. E essa decisão pode quebrar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o outro. Eu pergunto, qual é a tua tentação mais forte? Qual é a minha tentação mais forte? Qual é a área mais fraca da minha vida, na qual eu recorrentemente estou a cair? Por vezes, só vemos na superfície, só vemos o que está aí em cima, o topo, a ponta do iceberg. Mas, realmente, o nosso comportamento pecaminoso tem a ver com algo que acontece de uma maneira muito mais profunda, no coração. Com a nossa identidade, com aquilo que nós acreditamos que somos. Uma luta entre aquilo que eu quero e os planos de Deus. Quando dizemos, Senhor Jesus, se Tu, o Senhor da minha vida, eu estou a entregar tudo. Tudo. O problema não está só na superfície, está dentro. E eu queria que fecharem os vossos olhos. E eu queria perguntar, eu queria que ali no teu lugar perguntasses, quem sou eu? Quem sou eu? Sou filho de Deus, sou na abundância, mas quando surgem as dificuldades, o primeiro que eu faço é fugir dele. Eu pergunto também, o que é que me define no mais íntimo do meu ser? São os planos de Deus ou é a minha própria justiça? A justiça que eu defino de acordo ao meu critério. Qual é a minha maior carência? Será que eu peco porque no fundo eu estou na procura de afirmação,
de aprovação? Será por isso que quando eu me sinto vulnerável naquilo que eu mereço, entre aspas, o que eu quero é transformar a pedra em pão para suprir a minha necessidade egoísta, mesmo quando isso compromete o meu relacionamento com Deus e com os outros?